Olá, essa é mais uma vez, estamos no Ronaldo Terra da Garoa. E aí pessoal, como é que vocês estão? É bom poder estar participando novamente com essa programação que tem ajudado muita gente, dando muitas dúvidas e principalmente fazendo o povo de Deus conhecer mais a sua palavra. Hoje eu tenho a honra de estar junto com alguém que eu tenho conhecido, tenho aprendido a cada vez mais com essa pessoa, que é o reverendo Dr. Heber Carlos Campos. Ele é um dos pastores da minha igreja e é alguém que, apesar do grande conhecimento, da profundidade do conhecimento, é uma pessoa simples de coração e que tem uma característica muito boa. Ele é uma pessoa muito sincera. Então vocês podem ter certeza de que o que ele vai falar aqui para vocês é o que ele realmente pensa. Então, bom dia, reverendo, que bom vê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Primeiro eu queria perguntar o que o senhor acredita ser a possessão demoníaca. Principalmente quando a gente olha ali no Novo Testamento e encontra um grande número, até diferente ali da revelação. É difícil você encontrar esse tipo de coisa repetido. Mas ali nos evangelhos nós encontramos Jesus expulsando e se encontrando com várias pessoas endemoniadas ou demonizadas. Como o senhor vê esse tipo de coisa? Primeiro, bom dia, pessoal do café. O Ronaldo não está certo nesse negócio de terra da garoa, que é terra da enxurrada. Agora, né? O Ronaldo, as possessões demoníacas apresentadas no Novo Testamento são uma raridade se comparado a outros tempos bíblicos. Eu creio que aquilo que aconteceu nos tempos do Novo Testamento, especialmente com Jesus e também com alguns apóstolos posteriormente, era uma espécie de confronto de poder, onde Satanás usou todas as suas forças, todos os seus recursos, para mostrar o domínio que ele tem sobre os homens. Na verdade, um domínio concedido por Deus. Satanás não faz nada sem que Deus bata o carimbo. Mas os apóstolos e Jesus Cristo mostraram que o domínio maior é o de Deus sobre os homens. Cada vez que encontrava alguém possesso por espíritos malignos, a força maior era de quem libertava essas pessoas do domínio dos demônios. Eu creio na Escritura, eu creio que houve real possessão demoníaca. Se você me pergunta o que são de fato essas possessões, eu diria que é um domínio que espíritos malignos têm sobre as mentes das pessoas, de tal forma que as mentes das pessoas ficam eclipsadas, ficam escondidas, sem ação, quando os espíritos malignos controlam essas pessoas. Prova disso é que Jesus, quando conversava, na verdade, ele não conversava com as pessoas possessas, mas ele conversava com aquelas que as dominavam. Lembra? Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos. Então, existiu este fenômeno de domínio de forças, de mentes humanas pelas forças do maligno. Eu creio que esse período foi não único, mas foi singular no sentido de que nunca houve tanta manifestação de poderes demoníacos justamente para confrontar ao Senhor Jesus e aos seus apóstolos que tinham recebido autoridade sobre demônios a fim de que eles fizessem sinais, e sinais eram uma das características que os credenciava para o apostolado. Ok, reverendo. E quando a gente pensa, é claro, o senhor enfatizou bastante essa questão desse tempo diferenciado na época de Cristo e dos apóstolos. Mas e quando pensamos no caso
de Saul e para alguns também da pitonisa de Endor. Como o senhor olha esses acontecimentos? Seriam possessões demoníacas, apresentações demoníacas? O que a gente poderia entender desses dois eventos? Eu não creio que o de Saul seja possessão demoníaca, embora o texto fale que um espírito maligno trabalhou nele. Da mesma forma que trabalhou em Judas. Lembra que o diabo entrou em Judas e ele foi fazer o que tinha de fazer? O que Judas fez, ele fez conscientemente. Ele falou assim, eu pequei, traindo sangue inocente. Ele fez tudo o que ele fez com a plenitude das suas faculdades, da sua alma, faculdades mentais. Ele não fez nada que não tenha sido expressão do seu próprio coração maligno. Saul foi a mesma coisa. Eu não creio que Saul tenha sido possesso por demônio, mas houve uma influência do demônio na vida desses dois, certamente. A Bíblia fala que os demônios cegam os corações dos homens, tudo isso debaixo do controle divino. Agora, na pitonisa de Endor, que é um fenômeno de Saul, está envolvido, Samuel tinha morrido, e então ele foi consultar essa pitonisa e ela disse que ela viu Samuel que estava subindo da terra. Saul não viu nada. Quem supostamente viu foi a pitonisa e ela foi dando as indicações para ele do que estava acontecendo. Eu até acredito, como acredito nessas manifestações mediúnicas, que homens têm um contato com espíritos malignos que até podem, em circunstâncias extremas, tomar formas humanas. Mas Saul não viu nada. É ela que ia transmitindo para ele o que ela supostamente via. Então, eu creio que Satanás também operava em tempos antigos, mas nunca tão intensivamente como aconteceu em tempos neotestamentários. E agora pensando nos nossos dias, quando a gente olha igrejas que praticamente vivem da prática de exorcismos e pessoas possessas, etc. E a teologia deles é extremamente voltada para essas ocorrências. Quando o senhor olha para esse tipo de coisa, olha para a Escritura, o senhor acredita que essas manifestações são reais? E a segunda pergunta, mesmo que não sejam reais, pode hoje um demônio vir a se apossar da mente de uma pessoa? Pessoalmente, eu creio que pode. Eu não tenho nenhum problema com isto. Em circunstâncias especiais, eu creio que Satanás pode se apossar de uma pessoa e agir nela de tal forma que a mente dessa pessoa fique escondida, fique ofuscada, ou eclipsada, ou apagada, enquanto ele opera. Eu creio sim. O que eu não creio é nessa propaganda enganosa e de chamariz, onde, ontem mesmo, vendo um desses caras de TV que mexe com isso, ele falou assim, ó Deus, na oração dele. Ele começa a falar com Deus, depois ele muda a conversa com Deus, desvia de Deus, deixa Deus de escanteio e começa a falar com o demônio. Eu te ordeno que você saia dessa pessoa, espírito de enfermidade, espírito disso, espírito daquilo. Começou a dar nome aos bois não, aos demônios. E eles atribuem isto ao demônio porque isso chama atenção. Toda vez que você mexe com o sobrenatural, com essas faces feias, né, chama atenção. Então, o desvio grande é que as enfermidades, os sofrimentos, as dores, todos são causadas por demônios ou territoriais ou um demônio específico que domina aquela área. Quando as enfermidades são causadas por problemas físicos, por debilidades físicas, por falta de alimento devido, por falta de remédio, mas é muito mais tocante você repreender os demônios quando a ação não é deles realmente. A Escritura não menciona isto.
A única vez que a Escritura menciona de demônio mexer na saúde de alguém é no caso de Jó, que tocou nos filhos de Jó, não é? E no próprio Jó, em última instância. Mas isto não é regra. Há necessidade de uma autorização especial de Deus para um demônio tocar num ser humano, especialmente no cristão. E eu não creio em possessão demoníaca de cristãos. Eu creio de possessão demoníaca de pessoas que já estão em trevas. Satanás, ao querer fazer uma obra mais forte nelas, ele consegue verificar, consegue fazer essa influência, exercer essa influência nessa pessoa, anulando, digamos, a personalidade dela. Mas eu creio, eu vi uma vez isto, no meu primeiro ministério em Acesita, numa igreja batista, lá uma moça, teoricamente, ficou possessa e tudo indicava que era demônio, porque era a voz grossa de um homem que falava, não era a voz de uma mulher. Há mulheres com vozes grossas, mas você percebe diferentemente aquela situação. E então, eu vou tratar de um perigo. Quando é demônios mesmo, algumas coisas podem acontecer que mostra na Escritura disso. Uma pessoa da igreja onde aconteceu isto foi tentar expulsar o demônio daquela mulher e chegou lá, falou em nome de Jesus e tal, aquela cerimônia toda que vocês já conhecem. E essa pessoa que estava endemoniada, que não foi ela que disse assim, olha, eu sei quem você é. Você faz isto. E deu um diagnóstico da vida moral daquele que estava tentando expulsar o demônio. Isso aconteceu lá, se não me engano, com as filhas de Seva, eu não lembro qual agora, que alguém foi expulsar e ele disse, eu sei quem tu és, eu sei quem Paulo é, mas vocês quem são? Uhum. Então, eu creio haver isto, não nesta maneira tão vil que algumas igrejas tratam. Porque elas trabalham com o demônio, olha, o demônio tem muito mais força, muito mais poder, muito mais imagem, muito mais ibope do que o próprio Deus. Então, eu creio haver sim, mas não é alguma coisa tão comum como se supõe. Nós, crentes, mesmo conservadores, e eu sou um deles, não há nenhum lugar na Escritura em que diz que isto não haverá mais. Então, Deus pode permitir que Satanás tome posse de uma pessoa. Não acredito, repito, que isso acontece com crentes, porque eles são guardados pelo sangue de Cristo. Maior é aquele que está dentro de vós do que aquele que está fora de vós. Então, ele não tem acesso. Agora, opressão pode. Influência pode. Porque o próprio Deus, às vezes nos expõe à tentação. Quando nós oramos assim, e não nos deixes cair em tentação, a tradução melhor do texto é, e não nos induzas à tentação. Jesus não foi induzido à tentação pelo Espírito Santo. Ele não foi levado para ser tentado. Então Deus às vezes nos leva e nos expõe à tentação do maligno. Tentação é opressão, e nesse sentido Jesus foi oprimido. Então eu creio sim, Ronaldo, eu creio que pode haver, mas não é alguma coisa comum como era nos tempos de Jesus Cristo. Aliás, Satanás não precisa de muito poder para desmoralizar a igreja contemporânea. A igreja está desmoralizada pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias mazelas. Satanás não precisa confrontar a igreja. Ele está muito confortável com a igreja no presente estado dela. Tá certo, reverendo. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por expor de maneira tão clara o seu pensamento. E mais do que isso, aquilo que já vem numa séria tradição da igreja. Obrigado por nos alertar sobre essas coisas. Renato, é com você.